Boa, rapaziada. Tudo certo, senhoras e senhores? Bom? Bom, vamos lá. Eu vou fazer um teste agora hoje com vocês para ver se a gente consegue trabalhar de outra forma, né? Além da que a gente vem trabalhando, beleza? Vou dividir em dois vídeos aqui para vocês sobre a questão do roteiro 3. A gente vai começar a entrar no roteiro 3. E o primeiro vídeo ele vai falar um pouquinho sobre a Primeira República, que é antes do governo Vargas. O nosso roteiro 3 começa com o governo Vargas, mas eu preciso relembrar e reforçar alguns pontos sobre a Primeira República que a gente passou muito rápido no final do ano passado e não reforcei tão bem, porque já estávamos no final do ano, aí na volta desse ano teve essa confusãozinha toda, beleza? Mas é tranquilão. A gente vai precisar do livro também, então vocês deixem aberto o livro aí, por favor, na página 19, e aí a gente vai começar a trabalhar. Então esse primeiro vídeo é para deixar bem claro o que ia acontecer no Brasil antes do Vargas chegar ao poder, beleza? Aí o segundo vídeo a gente vai falar sobre o roteiro 1, o primeiro governo de Vargas. Firmão? Então, bora lá. Espero que os senhores consigam trabalhar de forma adequada. Como são dois vídeos, aí você pode parar, dar uma descansada, respira, vai tomar água, solta uma pipa de máscara e aí volta. Firmeza? Não esqueça de colocar o nome de quem viu o vídeo, o nome nos comentários. E se tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários também ou manda direto para mim no privado lá e já era, eu respondo uma hora. Certo? Bora lá? Então, vamos lá. A gente vai começar a falar um pouquinho, então, da Primeira República. A gente viu no final do ano passado a proclamação da República, beleza? Militares e fazendeiros descontentes com o governo de Dom Pedro II resolvem articular um golpe militar, certo? Esse golpe militar teve como último incentivo o final da escravidão no Brasil. Os fazendeiros se sentiram prejudicados, o governo brasileiro sustenta então o fim da escravidão e os fazendeiros então deixam de apoiar o Dom Pedro II e aí sem apoio nenhum Dom Pedro cai, certo? Vamos lembrar os três bases de apoio, né? Igreja, militares e fazendeiros. Dom Pedro II não aguenta e acaba caindo, beleza? O Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão. Beleza? Aliás, foi o último país do mundo ocidental a acabar com a escravidão. Beleza. A partir de então a gente vai ter, desculpa, o início da Primeira República, a República Velha no Brasil. Beleza? Tudo bem? A República Velha, ou a Primeira República no Brasil, ela vai do dia 15 de novembro de 1889 até o dia 24 de outubro de 1930. Caramba, então se você olhar aí, são 41 anos. Boa, 41 anos que vão ser divididos em duas etapas, certo? Então essa República Velha ela também vai ser dividida em duas etapas. A primeira república que nós vamos ter da República Velha, então é uma república da República. Então a República Velha tem 41 anos e a gente vai ter dois períodos, um conhecido como República da Espada e o outro conhecido como República Oligárquica, certo? A República da Espada ela vai durar pouco tempo, ela vai durar de 1889 até 1894. E ela recebe esse nome porque quem governa o Brasil são dois presidentes militares, por isso espada, certo? Tá. E a Segunda República chama República Oligárquica porque vem de oligarquia, né? Uma pequena parte da população, um grupo específico domina a política durante esse período. Então, de 1894 até 1930, ou seja, durante 36 anos, você vai ter os fazendeiros, os latifundiários, a elite agrária do Brasil comandando a política, beleza? E aí o poder econômico chega ao poder no Brasil, diretamente. A gente vai falar primeiro sobre essa... Na verdade, a gente vai passar por tudo, né? Mas a gente vai começar a falar primeiro sobre alguns pontos importantes de uma característica que ocorreu durante... ou de algumas características que ocorreram durante todo o período da República Velha, desde 1889 até 1930, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso lembrar é que toda vez que eu tenho uma mudança política muito grande, então peraí, você tinha uma monarquia e você teve uma proclamação de uma república. Então, primeira coisa básica, mudei o sistema governamental, eu vou precisar obrigatoriamente mudar que
as leis. É preciso ter leis, firmão? É preciso decidir como é que vai ser organizado esse novo governo. E quem vai fazer isso é uma legislação. Uma legislação que comanda, que ordena um país é chamada de Constituição. Por isso, uma das primeiras preocupações desse novo governo após tirar o Dom Pedro II era organizar uma nova Constituição. E aí é organizada a Constituição de 1891. A gente já falou sobre ela no final do ano passado, mas eu vou tentar refrescar a memória de vocês. Essa Constituição instituía que o Brasil deixava de ser uma monarquia e passava a ser uma república federativa, onde os estados, os vários estados do país, tinham independência, eles podiam legislar, certo? Eles juntos formavam um país, mas cada um tinha uma certa independência. Isso existe até hoje. Outra coisa, essa república ela vai ser dividida em 3 poderes. Antes, durante a monarquia, lembra? Eram 4, onde o poder moderador prevalecia sobre os outros 3. Agora não, agora o poder moderador deixa de existir porque não temos mais um rei e temos o poder dividido em 3: executivo, legislativo e judiciário, certo? Há uma separação entre igreja e Estado e política. Agora o Estado é laico, quer dizer, o Estado não tem religião oficial. Tudo bem? Então, essa é a primeira Constituição que fala sobre uma mudança nessa questão. A igreja se afasta do Estado. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque aí você permite que as pessoas, teoricamente, tenham liberdade religiosa, certo? Desde o Iluminismo, a gente, no Brasil aqui, estava vendo as pessoas brigando por essa coisa de tentar ter liberdade religiosa, tá bom? Beleza? Separar. Uma coisa é religião, outra coisa é Estado. Isso é básico para qualquer país desenvolvido. Beleza. A Constituição de 1891 estabelece também uma coisa bem interessante. Pela primeira vez, ela vai trabalhar a questão do voto. Mas, claro, o voto vai ficar muito circunscrito. O voto ele vai ficar na mão de quem? Dos homens alfabetizados com mais de 21 anos. Beleza? E não podia fazer parte da igreja, nem fazer parte do exército, de algumas classes do exército. Então, o voto estava circunscrito. Homens com mais de 21 anos alfabetizados. Beleza? E tem um negócio aqui. O voto era aberto, ou seja, as pessoas viam em quem você estava votando. Isso é importante, porque, vamos lá, essa Constituição vai estabelecer, então, um novo tipo de governo, beleza? Um novo tipo de sociedade. Vamos lembrar o seguinte, que mais da metade da população nessa época era de descendente de escravos. Não era alfabetizados, então, a grande maioria. Já está fora aí, beleza? Então, para você ter um mínimo de alfabetização para ser considerado alfabetizado nessa época era você saber desenhar o seu nome. Isso vai ser importante porque os coronéis, quer dizer, os políticos vão usar isso bastante. Bom, vamos lá. Durante esses 41 anos de República Velha, a política brasileira vai funcionar de uma forma bastante, mas bastante complexa e muito injusta. E aí a gente vai começar a entender que a injustiça que ocorre hoje na política do Brasil não nasceu hoje, nem nasceu no ano passado, nem no último governo, nem no governo de 1891 do Collor. Ela é um pouquinho, tem as raízes um pouquinho mais profundas. Vamos lá. Primeira coisa, o controle da política estava na mão dos grandes fazendeiros, os latifundiários, beleza? Os latifundiários tinham poder econômico e, consequentemente, eles começam a dominar também a região onde eles viviam. Então, nomes tradicionais, fazendeiros que tinham terras e que tinham comércio, mandavam na política das suas localidades, da região onde eles viviam. Então, famílias tradicionais comandavam as cidades, elegiam prefeitos, vereadores, governadores. Ainda bem que isso mudou, ainda bem que as coisas hoje não existe mais essa tradição familiar na política. Bom, esse domínio dos fazendeiros, que eram chamados de coronéis, na política nacional, recebe um nome. Esses coronéis, eles decidiam em quem as pessoas iam votar, ameaçavam, trocavam favores, compravam votos. Isso é chamado de coronelismo, onde eu vou ter os coronéis mandando na política. Beleza? Tudo bem? Eles conseguiam mandar na política através de algumas ferramentas. Primeiro, troca de favores. Ah, vota no meu candidato que eu te dou isso. A população vai trocar. Então, comida, cargos, emprego, vagas em
escolas também, às vezes, nos grandes centros, remédio, consultas médicas, tudo isso era trocado para que aquela pessoa que estava recebendo isso do coronel votasse no candidato que ele estava apoiando, beleza? Essa troca de favores também pode ser entendida como compra de votos. O cara comprava voto diretamente. Outro fato também é que se você não aceitasse votar na pessoa em troca de alguma coisa, ele acabava usando a força. A gente tem vários casos onde a força é usada. Então, você tem o uso da força. O eleitor, então, não tinha liberdade em votar em quem ele queria. Ele votava em quem um coronel determinava. Por isso a gente fala que nessa época as pessoas votavam através de cabresto. Sabe o que é um cabresto? É o que controla os animais de tração. Então você põe numa mula, num jumento, num cavalo, para decidir para onde ele vai, certo? Tudo bem? Bom, esse nome vai ser usado. O voto de cabresto, onde as pessoas não têm autonomia para votar em quem elas querem. Ou elas votam em quem um coronel está determinando, ou elas podem sofrer sanções. Beleza? Tudo bem? Aí você deve se perguntar, mas por que isso acontecia, professor? Hoje não acontece mais. Porque a população tinha medo. O coronel tinha força, ele tinha capangas, ele tinha o poder do lado dele. E a população era ignorante. Quando eu falo ignorante, eu não estou fazendo uma crítica, não, xingando de forma pejorativa. Eu estou falando que a população não tinha acesso ao conhecimento. Ela aceitava. Então ela não tinha ideia de que ela podia votar, de que ela podia ter direitos, beleza? Então isso é um problema. A ignorância sempre é um problema. Você deixar tudo na mão dos outros é um perigo, que é o que vai acontecer aqui, beleza? Além disso, durante todo esse período de 41 anos, as fraudes eleitorais corriam soltas, beleza? Se você der uma olhada aí no seu pequeno livro, na página 20, você vai ver uma fraude eleitoral bastante interessante. A Charge está criticando uma fraude eleitoral. Você tem aí um morto pedindo para um cara votar para ele. Isso acontecia demais, de pessoas mortas que votavam, ó, que milagre. Cidades que tinham por exemplo, 100 habitantes e votavam lá 200. Mas como? Como que isso é possível se a cidade tinha poucos habitantes? Então, você tinha fraudes eleitorais constantes, urnas que chegavam com as cédulas de voto, que era um papel, é óbvio, já preenchidas, já cheias. Então, você tinha fraude atrás de fraude. Durante todo esse período, principalmente entre 1894 e 1930, quem predominou na política foram dois grupos principais na política brasileira que dominaram o país: São Paulo, Partido Republicano Paulista, e o Partido Republicano Mineiro, Minas Gerais. Eles se alternavam no poder. Numa eleição, São Paulo escolhia quem ia ser o candidato, em outra eleição, era Minas quem escolhia quem ia ser o candidato à presidência, a presidente. E geralmente eles ganhavam. Como São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e como Minas tinha o maior rebanho de gado do Brasil, essa alternância, esse poder dividido entre São Paulo e Minas vai receber um nome, um apelido. Por causa dessa alternância entre São Paulo e Minas, São Paulo produtor de café e Minas produtor de gado, essa república recebe o nome de República do Café com Leite, beleza? Ah, professor, mas era só Minas e São Paulo que dominavam? Mais ou menos. Elas tinham apoio do grupo do Rio de Janeiro, tinha apoio do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, mas São Paulo e Minas eram os principais estados aí. São Paulo porque tinha dinheiro, e Minas porque tinha o maior colégio eleitoral, tinha mais gente que elegia. Certo? Bom, a gente então está vendo um período em que a população fica de fora da política, beleza? E São Paulo e Minas vão governar de acordo com seus interesses. Claro que vão olhar para os seus parceiros, mas São Paulo e Minas prevalecem. E isso vai ser um dos motivos da insatisfação, certo? Alguns estados se percebem importantes e percebem também que não têm um papel muito ativo na política brasileira, que São Paulo e Minas ficam ali trocando figurinhas e deixam de lado esses estados. Beleza. A gente está percebendo que a população é completamente ausente desse processo. Por isso, durante esse período, a gente vai ter diversas rebeliões. Durante a República Velha, principalmente a partir do século XX, a gente vai ter rebeliões que vão mostrar insatisfação. Apesar da população ser ignorante, ela não vai, em alguns momentos, aceitar isso tranquilamente. Vamos ter movimentos nas cidades e no campo, certo?
nas regiões rurais e urbanas. São vários. Infelizmente a gente vai passar aqui nesse momento de forma bem rápida, mas em outra aula a gente vai falar sobre esses movimentos, beleza? Eu volto aqui para falar deles. Eu vou passar, mas depois eu volto, que eu tiver um tempinho sobrando aí para a gente. Vou tentar adiantar para a gente falar. Bom, nós tivemos várias revoltas. As revoltas consideradas rurais foram Revolta de Canudos, certo? A Revolta do Contestado, Cangaço, tudo bem? Então nós temos três. Eu falei cangaço, com N. Não vai esquecer esse N aí, senão deixa de ser uma revolta e passa a ser um sentimento, certo? Depois nós temos umas revoltas que ocorreram em cidades, revoltas urbanas, que foram a Revolta da Vacina, Revolta do Chibata, o tenentismo, o movimento operário. Nós temos também a Revolta Federalista, a Revolta da Armada. Caramba, quanta revolta! E um movimento cultural que é o modernismo. Eu falei esse monte de revoltas só para que vocês tenham noção do que está acontecendo no Brasil. Apesar do controle extremo da República Velha, dos coronéis, a gente vai ter grupos insatisfeitos que começam a perceber, principalmente aqui ó, entre 1920 e 1930, que a República deixa de fora uma parte da população, beleza? Que não trata bem a sua população. A revolta da vacina, por exemplo, ocorre no Rio de Janeiro porque houve uma campanha de vacinação da população sem a devida informação. A população não entende o que está acontecendo, vai ter as suas casas invadidas, muita gente vai ser vacinada à força, aí você tem violência, aí você tem violências de todos os tipos, certo? Mas isso só vai ocorrer na periferia, nas populações pobres, elas que serão violentadas. E aí a população do Rio de Janeiro se revolta e nós temos uma guerra de quase uma semana no Rio de Janeiro, a população fica maluca, quebrando tudo, certo? Beleza? Esse é o contexto antes de Vargas chegar. Então, o Vargas é do Rio Grande do Sul e ele está ali, ele está vendo tudo isso. E o Rio Grande do Sul também observa que São Paulo e Minas deixam de fora, pelo menos não deixam participar de forma ativa, os outros estados, beleza? E aí, em 1930, nós vamos ter uma eleição. Mas aí, isso são cenas de um próximo capítulo. Firmeza? O primeiro vídeo acaba aqui. Até agora eu só dei uma pincelada no que foi o período do Brasil antes de Vargas, onde São Paulo e Minas vão dominar a bagaça. Senhoras e senhores, eu volto aí. Se liga.